antes do Rema chegar em Bauru até, nós tínhamos uma espécie de discipulado, e um amigo meu, Dieguinho, me deu um livro para ler, e o livro era Como Ser Dirigido. Você já tiveram essa matéria? Não, né? Não. O livro era Como Ser Dirigido. Cara, e eu lembro que eu comecei a ler o livro, e era uma época da minha vida que eu tava assim, sabe quando você tá fazendo tudo certo, mas você tem aquela sensação de que tá indo pro lugar errado? Já aconteceu com você? Às vezes você tá dirigindo, você fala assim, cara, tá certo, mas você tem aquela sensação. E eu lembro que eu falava, esse daí. E eu falava para Deus, falei assim, Deus, como assim, cara? Tá tudo certo. E aquela sensação. Cara, quando eu comecei a ler esse livro, eu lembro até hoje que a cada página que eu virava, eu falava assim, meu Deus, é assim que eu sempre quis pensar minha vida inteira. Sabe quando algo aparece para você e é a maneira como você queria pensar? Você nem pensava, mas falava assim, cara, eu quero pensar assim. Foi essa a minha experiência, e quando chegou o Rema e eu comecei a aprender, em especial realidades e autoridades do crente, eu lembro que eu ia para casa assim pensando, falando assim, cara, não é possível que eu sofri minha vida inteira. Eu sofri minha vida inteira isso, sofri minha vida inteira aquilo, e naqueles dias eu amaldiçoei a ignorância. E eu disse, cara, no que depender de mim, qualquer pessoa vai aprender mais sobre a palavra de Deus, porque é até uma frase muito famosa que a gente fala aqui no Rema, que é o seguinte, se você acha caro o curso, é porque você não sabe o preço da ignorância. E a ignorância, ela custa muito caro. O estar preso por não conhecer, o estar preso por não viver, ele é muito, muito, muito caro. E eu até falei para o Gustavo, né? Normalmente, eu vou basear minha ministração, a aula, mais no conceito do livro mesmo, Autoridade do Crente. Não sei se vocês já ouviram falar de Kenneth Hagin, provavelmente já, mas assim, eu acredito que exista pelo menos 3 ou 4 livros do Hagin que todo mundo tem que ler uma vez por ano. E os livros são Como Ser Dirigido, Autoridade do Crente, O Nome de Jesus, e eu gosto muito de Compreendendo a Unção. A verdade, eles vão ter a unção também, né? Sim. Com você. É, é uma matéria extraordinária, mas deixa para cenas do próximo capítulo. Então, eu gostaria que vocês abrissem, por gentileza, em Gálatas 5:1. Então, dentro dessa aula de autoridade do crente, o Gustavo deixou a gente livre para ter o número de aulas que for necessário. Eu acredito que a gente não vai usar muitas aulas, porque vocês já vêm de uma base boa, né? O Gustavo passou a sequência de matéria, o que ele passou com vocês, então é uma base muito boa. No entanto, vocês vão perceber que eu vou repetir alguns conceitos, vou repetir alguns versículos e vou te explicar por que já. A Juliana está aí, ela vai saber melhor do que eu, e a Stephanie muito provavelmente também. Mas existe alguns conceitos sobre aquilo que nós construímos em cima que nós precisamos repetir várias vezes, né? Dizem que para algo se tornar verdade, você precisa repetir, acho que é 10.000 vezes, né? Então, algumas coisas a gente gosta de repetir mesmo, que é como se aquilo fosse desconstruindo. Provavelmente vocês já abordaram isso, ou o Gustavo deve ter passado isso, mas existe um texto na Bíblia que eu acho muito interessante, que diz o seguinte, que antes de constituir, Deus vai derrubar, né? Então ele fala assim, eu vos chamei para derribares e construíres, para aplainares e edificares. Então, esse conceito bíblico de primeiro retirar para depois construir em cima, ele é muito sólido, ele é muito verídico, ele é muito importante. Existe um texto em 1 Coríntios 3, não vou entrar nele agora não, só vou citar, qualquer coisa a gente entra depois, que eu tive uma epifania quando eu descobri ele. Se não me engano, 1 Coríntios 3, depois eu procuro, acho que é 3:8, se não me engano. Paulo vai dizer o seguinte, que tudo que não é construído sem que o alicerce seja Cristo, é anátema, não presta para nada. Vocês conhecem esse versículo? Conhecem esse texto? Pronto. A minha esposa, ela tem família judia, né? E quando a avó dela morreu, eu fui no velório dela. E, cara, eu aprendi muito sobre muita coisa da Bíblia. Mas nesse texto em específico, eu consegui descobrir
a quantia que Paulo era louco, Paulo era xarope. Porque existe uma parte da cerimônia de velório judaica onde eles ficam uns 10 minutos, eles leem um salmo e a cada frase ele para e as pessoas repetem que as obras dela em vida seja o que ela seja a construção dela no céu. Então ele fala mais alguma coisa do salmo e as pessoas repetem que as obras dela em vida seja a construção dela no céu. Então, quando Paulo chega e fala o seguinte, cara, se tudo que você construiu, se o alicerce não é Cristo, não vai de nada. Ele praticamente está dizendo para toda aquela comunidade judaica, cara, a vida de vocês não serviu para nada. Porque o judeu leva muito aquilo como sendo uma herança, né? E aí, pensando nisso e entendendo essas verdades, eu comecei a entender essa questão de Deus vir desconstruindo coisas para construir em cima. Então, vocês chegaram lá em Gálatas 5:1, né? Eu vou ler aqui em algumas versões, mas Gálatas 5:1 diz o seguinte: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Na NVI vai dizer o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E na ampliada vai dizer: esta liberdade Cristo nos fez livres e completamente nos liberou. Fiquem firmes e então não sejam restringidos e enganados, nem se submetam a um jugo de escravidão, que uma vez vocês já foram tirados fora. Eu acho muito interessante porque esse quesito liberdade, aqui ele está bem claro que o Paulo, né, está falando sobre o motivo de Jesus ter nos libertado, e o motivo foi para que nós fôssemos livres, mas ele diz novamente, ele diz, né, enfaticamente, que nós fomos chamados e libertados e conquistados e comprados para a liberdade. E ele faz um apelo dizendo: não vos submetam novamente a um jugo de escravidão. E o que é isso hoje em dia? Então, basicamente, é entender tudo aquilo que nós somos, temos e podemos, para que os nossos pensamentos não nos coloquem numa situação ou numa ação mental onde nós estamos como passarinhos dentro de uma gaiola sem porta. E se você for analisar friamente, é muito assim que muitas igrejas vivem, que muitos cristãos vivem. Eles têm muitas coisas, mas não conhecem aquilo, e porque não conhecem aquilo, vivem escravos de circunstâncias, escravos de situações, ou, como a gente começou falando, estão sendo submetidos novamente a um jugo de escravidão, sendo que eles só precisam entender aquilo que eles são, têm e podem em Cristo. E isso vem atrelado com o quesito ou o entendimento da necessidade de se saber cada vez mais sobre a autoridade do crente. Todos vocês já nasceram de novo, e quando você nasce de novo, você se torna um crente, não é isso? E quando você se torna um crente, você tem uma autoridade que está disponível para você, ou está disponível para nós. Mas para que nós entendamos e possamos andar à luz disso, nós precisamos saber o porquê, o que é, eu gosto de brincar, né? A autoridade do crente, o que é, o que come, onde vive. E basicamente é isso, né? Como se o texto fosse um bicho e a gente tem que entender o que é, o que come, o que vive, para que a gente possa criar ele ativo dentro de nós e viver tudo isso. Amém? Gente, se vocês quiserem deixar liberado o microfone para ouvir vocês falando alguma coisa, pode, tá? Assim, não sei se é o costume, mas assim, se vocês quiserem, tudo bem, fica à vontade. Gostaria de abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Eu posso ir lendo? Pois, embora andemos na carne, não estamos conduzindo a nossa guerra de acordo com a carne.
e usando meras armas humanas. Porque as armas da nossa guerra não são físicas, armas de carne e sangue, mas são poderosas perante Deus para derrota e destruição de fortalezas. Pelo fato de que refutamos argumentos e teorias e raciocínios e toda coisa orgulhosa e altiva que se coloca contra o verdadeiro conhecimento de Deus. E levamos todo o pensamento e propósito cativos à obediência de Cristo, o Messias ungido. Eu acho muito interessante esse texto, porque primeiro ele faz uma distinção clara. Ó, a gente não luta com pessoas, a gente luta no reino do Espírito. E o jeito de nós lutarmos no reino do Espírito é entendendo quais são as nossas armas, para que nós possamos submeter as coisas, as circunstâncias ou os pensamentos, os sofismas e as fortalezas, submeter isso ao pensamento de Cristo. Eu acho muito legal porque na versão NVI, se não me engano, ele vai dizer as armas da nossa milícia não são carnais, são assim poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aí ele fala o seguinte, vê se a versão de vocês fala isso, anulando nós sofismas. A versão de alguém fala isso? E aí, o que eu acho interessante disso? Porque ele diz o seguinte, cara, a palavra de Deus, ela é poderosa para destruir uma fortaleza. Mas o sofisma, quem anula, somos nós. Alguém não sabe a diferença entre sofisma e fortaleza? Faz assim. Vou explicar bem básico, qualquer coisa a gente entra depois. Sofismas são ideias que são lançadas e construídas dentro de nós. E essas ideias, depois de se crescerem, elas se tornam uma fortaleza. Então, a Stephanie provavelmente vai entender melhor esse termo. Sofismas são determinados comportamentos que geram em nós uma crença limitante. Quem conhece esse termo? Então, a crença limitante, basicamente, é o quê? É uma fortaleza de ideias. E os sofismas são as sugestões. É como se os sofismas fossem o tijolo que você usa para construir esta fortaleza. Vou dar um exemplo. Quando você era criança, estava lá com seus 4, 5 anos, começava a correr e sua mãe gritava, não corre, menino, não corre que é perigoso, não corre que é perigoso. Você ia correr perto da rua, não atravessa a rua, e não atravessa a rua. E muitas vezes o impacto que isso cria em você vai fazer você um adulto medroso. E muito provavelmente você vai reproduzir esse tipo de comportamento no seu dia a dia. Então, a mesma coisa acontece com medo de altura. Eu gosto de dizer que a mesma coisa acontece com só um segundo. Tem uma criança de 5 anos aqui. Tá vendo? Ela não tem medo nenhum, tá pulando em cima da cama. Pode, filha, vai para lá. Então, é muito interessante. Só um segundinho, gente. Quem sabe faz ao vivo. Sorry. Então, a fortaleza é exatamente isso. Então, o que acontece? Isso acontece muito, principalmente no âmbito religioso, no âmbito de Deus. Então, a gente cresce ouvindo muitas coisas que gera dentro de nós algumas fortalezas, e para que essas fortalezas sejam derrubadas, a palavra ela tem que ser insistentemente pregada. Então, você pode ver que existem alguns versículos que você leu a vida inteira. E, de repente, um dia você olha e fala assim, caramba, nunca tinha visto isso dessa maneira. Por quê? Porque, às vezes, algum sofisma tinha sido criado lá. Eu gosto de usar alguns exemplos sobre sofisma também, que vai como, por exemplo, frases. Deus escreve certo por linhas tortas. Quem já ouviu essa expressão? Não existe na Bíblia. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Quem já ouviu isso? Cara, isso não está na Bíblia, mas muitas vezes a gente ouve tanto isso que às vezes você tá lá e você se pega falando, né? Não, você sabe como que é, né? Se não vier pelo amor, vem pela dor.
E, cara, você já sabe que aquilo não existe, entendeu? Biblicamente falando, mas você está reproduzindo. Por quê? Porque foi criado um sofisma. Então, esse esforço para destruir essas fortalezas, e a maneira de destruir as fortalezas é anulando os sofismas, vai ser válida para que a gente possa viver essa vida livre, liberta, com liberdade. E a melhor maneira de anular um sofisma, a melhor maneira de tirar um pensamento errado, é colocar um pensamento certo. Então, por isso você vai ver que a gente vai reproduzir muitas vezes isso. E é por isso que Paulo, ele era insistente nisso. Se você vê as cartas de Paulo, você vai ver ele sempre reforçando a você tomar conhecimento, entenda qual é o chamado. Eu oro para que você possa ter uma percepção do que é, mude a sua mente, mude a sua mentalidade, se revista do novo homem. Se você vai ver Paulo, ele vai ensinar a estrutura de como se funciona a fé, a estrutura de como se funciona a autoridade, mas ele vai ter uma série de ensinos comportamentais que fazem com que a gente possa entender como praticar aquilo que nós já temos. É basicamente quando você pega uma criança, leva ela no shopping e ensina ela a gastar. Ou na igreja, ensina ela a dizimar. Então, o dinheiro praticamente não é dela, o dinheiro é da família, mas a família dá na mão dela para que ela aprenda a utilizar aquilo. Então, basicamente, é o que está disponível para nós no quesito fé, no quesito autoridade, no quesito realidades da nova criação, no quesito autoridade do crente, no quesito, eu repeti, desculpa, no quesito como ser guiado. Então, é exatamente você utilizar daquilo que já foi disponível para você. Para quê? Para que você possa ensinar a outros. Beleza? Diante disso, eu gostaria de abrir a Bíblia em Efésios 6:10 e falar sobre, enquanto você abre lá, eu vou estar dando a definição do que é autoridade. E eu vou usar 2 exemplos que eu gosto muito sobre isso. Efésios 6:10 vai dizer... desculpa, enquanto vocês abrem lá, eu vou falar, né? Alguém aqui sabe o que é autoridade? Qual é a definição de autoridade? Se alguém souber, pode falar, tá? Vocês só não querem falar ou vocês não sabem? Tô brincando. Vou falar então. Autoridade é poder outorgado, poder delegado, representação de um poder. A autoridade, ela é isso, porque a autoridade, ela não se baseia num poder que é dela, certo? Ela está representando um poder já existente, um poder instituído. E é interessante que Efésios 6:10 vai dizer: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, ou na força do seu poder. E depois vai falar sobre vestir a armadura. Olha que interessante este conceito de autoridade aplicado aqui. Finalmente. Então, assim, para acabar com tudo, o que você precisa fazer? Você precisa se fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Então, ele está falando exatamente a questão, expressando a utilização da autoridade. Porque o poder não é dele, mas ele está dizendo, se fortaleça nisso. Os 2 exemplos que eu gosto muito de dar sobre a autoridade, um é o do irmão Reagan, que é muito difícil combater este exemplo. Não sei se vocês já perceberam, mas os exemplos do irmão Reagan, geralmente, eles são os que mais expressam aquelas coisas. E é muito difícil você fugir de usar os exemplos dele. Então, eu vou usar porque não tem problema nenhum, né? E ele diz o seguinte, quando você, um policial da rodovia, né? Como chama? Polícia rodoviária aí, né? Um policial sai da guarita, tá vindo uma carreta, 45 mil quilos. O policial vai lá, levanta a mão e a carreta faz o quê? Para. Aquele policial, ele teria força física para parar aquela carreta? Não. Ele teria como impedir aquela carreta de andar? Não. O que é que faz, então, com que aquela carreta pare simplesmente quando um policial levanta a mão e manda parar? É exatamente
a autoridade que ele tem, ou seja, o poder que ele representa por estar com uma farda. Se ele não tiver com uma farda e entrar na sua frente, você provavelmente passa por cima ou tenta desviar. Mas quando ele tá com a farda, você sabe de uma coisa. Cara, esse cara tá representando toda uma instituição, toda a polícia. Ele tá representando as leis do nosso país. Aquele símbolo, aquele logo, aquela insígnia, né? Ela representa muito mais do que uma força física. Representa todo um sistema que está por trás dele. Então você sabe que quando ele manda parar, você tem que parar. Amém? Outro exemplo que eu acho muito interessante aconteceu na minha própria família e sempre me chamou muita atenção. Eu tenho um tio e esse tio ele foi bombeiro e treinou cachorro e tudo mais. Cara, e esse tio meu, ele tem um aspecto muito interessante. Sempre que ele fala com um cachorro, o cachorro obedece. Cara, pode ser o cachorro de quem for. Se ele for na sua casa, você tiver um cachorro, ele vai falar com seu cachorro vai obedecer. Às vezes obedece mais do que o próprio dono. E eu sempre achei aquilo muito engraçado, muito estranho, assim, porque assim, normalmente a gente acha que quanto mais a gente grita, mais o trem obedece, né? Não sei se já fizeram com isso. Às vezes eu tento isso com a minha filha, eu grito mais alto para ver se ela obedece. Mas não funciona às vezes. Eu comecei a perceber que ele fala com uma convicção de que, cara, quando ele fala, nem passa pela cabeça dele a ideia do cachorro desobedecer. E ele fala de uma maneira que todos os cachorros obedecem, é uma coisa impressionante. E eu lembro muito daquele texto que vai falar o seguinte: Jesus falava como quem tem autoridade. Vocês lembram desse texto? Não vou abrir ele agora não, porque a gente vai acabar passando por ele ao longo da aula. Mas eu acho que é isso que as pessoas à sua volta estão falando. Eu falei, cara, ele fala diferente. Ele fala como quem tem autoridade. E por que se fala como quem tem autoridade? Porque a autoridade, como eu falei, ela é apoiada num poder de outro. Mas para que a gente possa entender qual é o poder desse outro, nós precisamos entender quem é este outro. E principalmente o que é que nos foi dado. Então, provavelmente você já passou por lá, mas eu quase não consigo pregar sem ler esse texto. Abre por gentileza a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Dizem que começar do começo é mais fácil, né? Então, por isso que eu sempre leio esse texto. Chegaram lá, né? Gente, esse texto tem um pregador muito famoso chamado Jânio César, não sei se vocês já ouviram. Ele diz que esse é o texto da vida dele. E sabe, o texto de Gênesis 1, na verdade 1, 2 e 3, ele é tão rico, ele é tão, assim, eu acho ele tão extraordinário como ele consegue linkar tantos assuntos da Bíblia, e é por isso que a gente acaba passando por ele várias vezes, né? Então, Gênesis 1, 26 diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. E elas lhe servirão de alimento. Não sei se vocês, assim como eu, muitas vezes leu o texto de Gênesis 1, 26 da seguinte forma: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem já ouviu assim o texto? Imagem e semelhança. Bom, eu ouvi isso muitas vezes, até que eu entendi que não está escrito isso. Está escrito, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E qual que é a implicância disso?
A palavra imagem, ela é tselen, né, no grego, e ela quer dizer exatamente uma cópia de você mesmo. Quando você olha no espelho, quem é que está no espelho? É você? Quem acha que é você? Levanta a mão. Na verdade, não é você, é uma imagem de você. Então quando Deus disse assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, ele está falando assim, ó, eu vou criar algo que possa espelhar quem eu sou. Eu vou criar algo que vai representar quem eu sou. E nós somos feitos à imagem de Deus, de fato. Nós somos um espírito, assim como Deus é. Deus talvez não tenha barba assim, ou talvez não seja careca como alguém aí, mas Deus ele tem uma característica espiritual e nós somos feitos a essa imagem. Agora, a palavra conforme sua semelhança, ela vai dizer respeito não ao aspecto físico, mas sim ao aspecto gerencial, a capacidade de gerenciar, de dominar, de executar, de orquestrar as coisas. Então, eu poderia muito bem traduzir isso daqui da seguinte forma: façamos o homem parecido comigo em espírito e com a mesma capacidade de gerenciamento que eu, ou, de acordo com o nosso tema aqui, com a autoridade para fazer todas essas coisas. E daí ele vai explicar sobre qual é essa autoridade. A autoridade é: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, sobre toda a terra, parará, parará, parará. Aí ele fala que Deus fez isso ao homem e à mulher, e Deus abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, que é uma outra característica divina, a capacidade de multiplicação, de se reproduzir. E subjuguem a terra, dominem sobre os peixes. Então, o que está acontecendo aqui? Deus cria o homem com todo, não somente parecido com ele, mas com toda esta capacidade criativa e de gerenciamento que Deus tem. Por que então que nós perdemos isso? Por que então que isso se torna um problema para nós? Gênesis 2, 16 e 17, Deus diz bem claro: o dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Então, o texto antes, se você ler o Gênesis 2, vai dizer que Deus cria a terra e ele coloca ali árvores de todas as formas, de todos os sabores, com todas as cores, tudo isso. E diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal era semelhante às outras. Então, Deus não colocou algo que chamasse a atenção de Abraão. Por exemplo, Deus chega lá e fala assim, ó, tá vendo? No meio desse monte de fusquinha aqui, ó, você pode fazer o que você quiser, só morrer lá naquela Mercedes. Deus não fez isso, entendeu? Deus ele fez assim, ó, no meio desse monte de Mercedes, tá vendo aquela ali, ó? Não põe a mão. Aquela ali você não mexe, não sai para dar uma voltinha não, que vai zangar pro seu lado. E isso é muito interessante porque isso acaba instigando o homem na verdade, de fato, não existia o homem, né? Mas um erro de interpretação ali se torna um problema. Porque quando a serpente chega para a mulher e ela vai confrontar a mulher, ela confronta exatamente com um erro de interpretação. É isso ou não é? Seja estudado Gênesis 3? Sim? Sim? Não. Eu 3, sei do que 9, está vamos lá. falando, mas a gente não falou em conjunto sobre isso aqui. Se quiser Não, então explicar, vamos pode só explicar. Tá, vou abordar então. Gênesis 3:9 diz o seguinte. Vamos ler desde o 2, tá? 2:16, né? Cadê aqui? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, certamente você morrerá. Então presta atenção. Deus colocou o homem lá e disse: você vai cuidar de todo o jardim, inclusive daquela árvore. Você concorda comigo? Que meu Deus, Adão, provavelmente eu vou chamar Adão de Abraão várias vezes, tá? E vocês me avisam.
Então, provavelmente Adão tocou naquela árvore várias vezes. Ele limpou ela, as folhas caíam, e ele limpou, mexeu, tocou nela. Ele cuidava do jardim, ele cuidava daquela árvore. E a instrução de Deus foi, cara, você vai cuidar de todo o jardim, mas do fruto daquela árvore você não come. Certo? Foi essa a explícita ação ou palavra de Deus para Adão concernente àquilo. Vai passar um tempo e Deus vai criar a mulher. Ele deita, pega da costela, cria a mulher. E cabe a quem reproduzir todo o ensinamento? Você acha que Deus apareceu para Eva e falou tudo? Não, Deus não faz isso, porque ele já tinha instituído um cabeça, um homem, já tinha dado a instrução para ele, e aí caberia ao homem reproduzir o conhecimento, o entendimento, aquilo que podia, aquilo que não podia, o que precisava, o que não precisava. E o que acontece é que... Só um segundinho. Capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, olha a pergunta da serpente à mulher. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. E a pergunta é, foi isso que Deus disse? Não. Deus não disse isso. E como ela não entendeu direito essa questão, ou ela não entendeu direito o que Deus havia dito, a serpente encontrou uma brecha. E é por isso que eu falo que é tão importante a gente conhecer a Bíblia e as Escrituras. Porque quanto do nosso dia a dia não é simplesmente uma sugestão de Satanás tentando nos pegar neste mesmo erro. Então, vamos dar um exemplo. Eu sei que vocês provavelmente são já mais velhos de igreja, mas vocês têm célula, vocês lidam com pessoas assim. A pessoa é recém-convertida, vai numa festa de um amigo e tá todo mundo bebendo e a galera fala assim, bebe, toma só um golinho, ou sua religião não permite. Você não pode tomar nem um copinho? E geralmente o conhecimento religioso vai dizer, fala assim, não, a minha religião não permite, não posso tomar nem um copinho. E daí ele toma, aí de tanto insistir, ele toma um copinho e Satanás usa qual condenação? Cara, agora você já tomou um copinho, você tá pecando, filho. É melhor você tomar logo o resto. Por quê? Um conhecimento errado. Então, por exemplo, essa resposta automática de que minha religião não permite é simplesmente uma forma de dizer, cara, eu não tenho entendimento sobre esse assunto. E quando a gente diz isso, Satanás tem a faca e o queijo na mão para começar a nos atacar nessa área. Tem coisas que a gente nunca tinha sido perseguido na vida. Mas daí a gente às vezes fala uma coisa, faz uma outra, Satanás começa a perseguir assim, instantaneamente. Porque ele identifica essa fraqueza com base no nosso não entendimento do real significado e sentido da palavra ou da escritura. Então, o que acontece? No campo, na área de autoridade do crente, Satanás, eu vou estar encerrando já para a gente perguntar, tá? Então, vou só concluir isso daqui para que a gente possa terminar de uma maneira positiva, tá? Então, o Satanás, ele não pode interferir na nossa vida fisicamente. Mas ele pode interferir quando nós, por não conhecermos qual é a nossa autoridade, deixamos ele agir. Por isso é importante nós entendermos qual é a nossa autoridade, como funciona, para que a gente possa estar lutando contra isso. Vou dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, quem aqui já assistiu final de jogo de futebol onde tem cobrança de pênaltis? Levanta a mão. Então, imagina que você é o batedor de pênalti, você está batendo pênalti e atrás do gol está a torcida adversária. Fala uma coisa para mim, aquela torcida adversária pode descer da arquibancada e te impedir de fazer o gol? Não. O que eles fazem, então? Barulho. Eles gritam, eles tentam tirar a sua atenção para que você erre. Então, é basicamente o que o diabo faz.
ele tenta bagunçar as coisas para que nós não entendemos de fato qual é a nossa autoridade, acabamos errando. Olha só como é interessante. Quando aquele policial sai no meio da estrada e manda a carreta parar, você quer saber se ele bateu na mulher antes de sair de casa? Você quer saber se ele tomou uma cachaçinha naquele dia? Você quer saber se ele fumou maconha? Você quer saber se ele faz tudo certo, se ele não trai a esposa? Cara, você não quer saber de nada. Ele mandou você parar, você para. Por quê? A força não está nele. A força está no poder que ele representa. E por que é que eu estou usando essa argumentativa hoje? Porque é a primeira reação do diabo quando a gente tenta entrar em autoridade. Quando a gente tenta exercer autoridade, rapidamente vai se levantar dentro de você a acusação do tipo: você não leu a Bíblia hoje? Como assim mandar o diabo sair? Semana passada você gritou com a sua mãe. Como assim você vai rejeitar essas... Você não tem poder para isso. E é importante a gente entender que nós, como crentes, não temos um poder que provém de nós. Ele está em nós, mas não provém de nós. Nós somos simplesmente um canal. E claro que eu preciso levar uma vida correta, que corrobore, que facilite esse processo, mas independente disso, existe uma autoridade que nos é dada quando aceitamos a Jesus. E essa autoridade nos é dada e ela vai operar e funcionar sempre que nós a utilizarmos conscientes, sabedores de que não estamos representando a nós mesmos, não estamos representando nosso esforço para ser santo, nós estamos representando um reino que é poderoso e que na próxima aula nós vamos ver tomou as chaves, tomou de Satanás todo o domínio e reaveu ao homem com autoridade, poder e força. Amém? Eu vou só falar o tópico, caso vocês estejam anotando, né? Então, eu fiz a definição de autoridade, falei sobre a importância da autoridade e sobre algumas aplicações dela. Eu disse como é que foi delegada a nós a autoridade no começo, expliquei como é que nós perdemos essa autoridade. E na próxima aula eu vou começar a partir daí. Vou reforçar como é que essa autoridade nos foi dada, vou entrar em como nós perdemos ela e como foi o processo de nos devolver essa autoridade. Mas mesmo nesse interim, né, de agora até terça-feira, eu quero que você saiba que existe uma autoridade. E se alguma circunstância se levantar diante de você, em nome de Jesus, ou seja, não é no seu poder, não é na sua força, mas em nome de Jesus, você pode se levantar contra esta circunstância. Porque você já sabe tudo? Não, porque você tem autoridade. Então, quando você manda, o diabo obedece e acabou. Amém? Alguma pergunta? Como que é, Gu? Esse povo não costuma perguntar muito não, mas eu vou perguntar então. Você falou assim, que o exemplo lá do guarda rodoviário e tal, e aí ó, ele tá revestido de autoridade, então ele manda a carreta parar, a carreta para, né? E aí você disse assim, não importa se esse cara bebeu uma cachaça ou uma maconha, traiu a esposa, não sei o que, ele tem autoridade. E assim é conosco, né? Se a gente conhece a autoridade que a gente tem, independente de eu ter eventualmente caído em pecado ou qualquer coisa assim, essa autoridade ela é minha da mesma forma. Mas existe uma consciência de pecado, não sei se eu estou usando o termo certo, talvez consciência de pecado seja outra coisa, que às vezes impede a gente de usar essa autoridade porque, do meu ponto de vista, eu não me sinto justo para usar essa autoridade, né? O que não quer dizer que eu não sou justo ou qualquer coisa assim. Mas do nosso ponto de vista, às vezes a gente fica prejudicado e não consegue usar a autoridade porque, para mim, parece que eu tô sujo, que eu tô qualquer coisa assim, não é isso? Sim. A consciência de pecado nada mais é do que um ranço que tenta afetar a sua consciência de autoridade. É como a torcida atrás do gol adversário.
Então, quando você vai lá se levantar em autoridade, quem conhece a história do pastor que foi expulsar um demônio? E aí ele chegou pro demônio e falou, sai em nome de Jesus. E o demônio falou assim, eu não vou sair porque você não troca você está sem cueca. Quem conhece essa história? Não? O cara vai expulsar. Eu não sei se é verdade ou se é mito gospel, né? Mas eu ouço faz tempo essa história. Então ele chega e fala assim, fala pro diabo, sai, eu tô te mandando embora, tal. E o demônio fala, eu não vou sair porque você tá sem cueca. E aí ele vira pro diabo e fala assim, com cueca ou sem cueca? Você vai sair agora. Porque o poder não está na cueca, entendeu? O poder não está em nós, o poder está no poder que a gente representa. Então, sempre o diabo vai tentar bagunçar as coisas na nossa mente. Porque lembra que ele não tem poder para afetar o aspecto físico, ele não tem poder para afetar o âmbito físico, então ele sempre vai tentar roubar de nós uma confissão errada, ele vai tentar roubar de nós um pensamento errado, uma ação errada. Para quê? Para que ele tente afetar a legalidade que nós temos na nossa mente, porque não estando conscientes ou não estando firmes, aquilo vai afetar. Eu acho muito interessante, vocês já são crentes faz tempo, né? Vocês já repararam que geralmente os pastores mais velhos, veião mesmo, os pregadores veião, eles falam muito simples e uma característica dele é que eles falam pouco e acontece muito. Muitas vezes os pregadores novos falam muito e acontece pouco, né? Mas os veião não, eles falam, sai, pronto, saiu. Aconteceu. O que muda? Muda exatamente. Os anos de prática vivendo aquilo criam nele uma consciência. Então, os anos de prática estudando aquilo desfaz as fortalezas carnais, humanas, as crenças limitantes e constrói um conhecimento que vai sempre determinar o quê? Cara, não importa, vai funcionar. É o que acontece com o policial velho. O policial velho atira menos, corre menos atrás de bandido. Quem aqui é da época do Romário? O que o Romário falava? Não corro atrás de bola perdida. Eu sei olhar e saber se vai dar gol ou não vai. E se eu acho que não vai dar, eu não corro. Cara, esse é o ápice. Isso é a maturidade. A maturidade é o quê? Construir dentro de nós um senso da autoridade, um senso da fé, de quem somos, da realidade da nova criação tão grande, onde nós vamos ter esse pertencimento efetivo em nós. Eu vou dar um spoiler já de um texto, mas é igual aquele texto, onde os três irmãos de Seba chegam e falam assim, ó, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí, o que o demônio fala? Cara, eu sei quem é Paulo. Bem sei quem é Jesus. Mas você? Quem é você? Quem é você na fila do pão, menino? Nem sabe o que você está falando, você está reproduzindo. Então, só reproduzir não tem substância. Se não tem substância, não tem eficiência. É por isso que entender a autoridade vai fazer com que a efetividade do poder de Deus em nós seja cada vez maior. Glória a Deus. Tem um outro exemplo também de... Você quer perguntar? Pergunta aí. Posso fazer uma pergunta? Sim. Vai. Então, eu pensei naquela passagem, quando fala de autoridade, eu lembrei da passagem quando os discípulos tentam expulsar o demônio, a mulher lá que se jogava no fogo e tal, e aí eles não conseguem, levam toda a situação lá para Jesus. Jesus falou, geração incrédula, tal, até quando vou ter que suportá-los? Qual que é essa situação? Porque, teoricamente, eles expulsavam em nome de Jesus e tal, e se bem que ainda é evangelho, né? Jesus ali ainda não estava glorificado, eu não sei se tinha algum gatilho ali que não funcionava. Sim, mas se você entender o contexto do texto, não sei se a gente tem tempo de entrar mais ou menos nele, mas se você pegar, eu vou explicar mais ou menos, vamos fazer o seguinte, eu vou explicar mais ou menos o contexto, você vai estudar ele, semana que vem a gente discute, pode ser? Fechou. Então, como é que ele começa? Ó geração incrédula, até quando vos sofrereis? Ou seja, até quando vou aguentar vocês?
E daí ele vai terminar dizendo, essa casta não sai senão por meio de jejum e oração. Agora, o que acontece? O jejum e oração, vocês vão ter oração ainda, vocês vão entender que o jejum não muda Deus. O jejum muda quem? Sim. A nossa consciência de Deus. Então ele está falando basicamente, assim, e é o que eu quero propor para você estudar e ver se eu estou certo ou não, e a gente discute semana que vem, é o seguinte, ver se é válido a seguinte interpretação. Cara, vocês são muito incrédulos. Essa casta, ou seja, esta classificação, e aí ele estava falando para fariseus, e qual era a característica maior do fariseu? Conhecer e não praticar. Conhecer e não ter consciência. Então ele está falando, cara, essa casta, ou seja, esse problema aí não sai senão por meio de jejum e oração. Porque o jejum e oração vai promover exatamente aquilo que nós falamos, uma consciência da autoridade. E note que Jesus ali, ele não tinha feito nem jejum nem oração, porque senão a Bíblia tinha dito. Ele simplesmente vira para o diabo e fala, sai. Você entendeu? Então ele está dizendo o seguinte, cara, quando vocês, através do jejum, da oração, da renovação da mente, do abrir a palavra, conseguir se destacar desse meio religioso de onde vocês estão, vocês vão simplesmente fazer igual eu. Sai. E aí ele sai. Então, em resumo, é incredulidade, falta de fé. Isso. Sempre que Jesus vai se referir a casta, a povo, a geração, ele está falando sobre um povo específico. Por exemplo, tem aquele texto, o texto da segunda multiplicação dos pães. No texto da segunda multiplicação dos pães, depois que ele vai dar a interpretação, ele fala o seguinte, não vos contamine com o fermento dos fariseus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que não era por ele pegar um fermento emprestado do fariseu e fazer pão? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, cara, os fariseus conhecem e não praticam. Eles entendem aqui, mas não têm vida. Então, não se contamine com este fermento, ou seja, não se contamine com este senso de saber sem ter autoridade, de saber na mente e não crer com o coração. Não se contamine com essa geração, não se contamine com essa raça, porque ele estava falando especificamente para judeus. E qual é a característica maior do judeu? Eles sabiam tudo da lei, mas não viviam nada dela. Eles sabiam tudo da lei, mas não tinha operacionalização disso no seu dia a dia. Então é por isso que ele vai estar fazendo esse apelo. Legal. Ô Gu, mano, vai começar um GD agora com o pastor às 8 horas. Vou ter que dar uma vazada lá. Vai lá, mano. Fica à vontade. Pode ser? Já estamos terminando. Galera, valeu, Diego. Deus abençoe. Tem só um exemplo que você deve lembrar melhor que eu para explicar, que é igual você comentou no começo, né? Eu vivi a minha vida inteira dentro de um contexto onde as pessoas o negócio não ia, cara. Os caras, sei lá, orava e continuava pobre, sei lá, e não vivia a palavra. E aí tem um exemplo que não sei direito, talvez você diga melhor que eu, que é aquele cara que é totalmente miserável e aí ele tem um parente rico que deixa uma herança, só que ele nunca descobre. Então ele continua vivendo miserável porque ele não sabe que ele é rico. E a questão é, muitas pessoas têm acesso à Bíblia, mas elas não entendem essa autoridade que elas têm e, de fato, não entendem quais as realidades que Cristo conquistou para elas, e por isso elas continuam vivendo como se não tivessem recebido o que Cristo conquistou para elas, né? É isso que Paulo vai sempre dizer. Cara, você precisa entender o que você já tem, fera, né? Eu não vou orar para você ser curado, eu não vou orar para você ter fé. Você precisa só entender que você já tem tudo isso, que você já é suprido, que tudo isso. Né? Não sei se é esse exemplo, mas é esse o entendimento. Sim, é igual quando você acha um dinheiro escondido na carteira. Quem já teve essa experiência? Cara, você tava com vontade de comprar um trem lá e não conseguia. Aí passa a vontade, você fala, caramba, 50, mano. Você fica feliz, mas assim, você não tinha dinheiro para comprar. Então você tava sem dinheiro? Não tava. Quem aqui já teve o cartão de crédito bloqueado? Cara, o dinheiro tá na conta, mas você não consegue acessar. Então, é basicamente isso que é o não conhecer a Bíblia. Porque, assim, as pessoas falam que ler a Bíblia é fácil, interpretar a Bíblia é fácil. Cara, não é fácil. Eu acho extremamente válido o que vocês estão fazendo de estudar a Bíblia. Porque, cara, de fato, não é fácil estudar a Bíblia. Porque a gente está lendo um livro que ele foi escrito num contexto judaico, que a gente muito provavelmente tem a maioria das pessoas tem pouquíssimo acesso, tem várias terminologias que eram estrita deles, regional deles, e a gente olha e fica
viajando. E é por isso que muitas vezes sai muita heresia, por não entender o que a Bíblia diz, né? Não entender o que a Bíblia está falando, não entender o contexto. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Quem lembra do texto que Paulo fala, eu não lembro onde está agora, mas ele vai falar o seguinte, que todos nós aguardamos a adoção de filhos. Quem lembra isso daí? Cara, quando a gente pensa em adoção de filhos, na nossa cabeça a gente está pensando sobre um pai que adota uma criança, certo? Mas no contexto judaico, a adoção de filhos não é isso. No contexto judaico, a adoção de filhos, ou o período da adoção, é quando o filho desenvolve ou chega na idade da maturidade e passa a depender de si mesmo, e não do pai. Então, olha só como a gente poderia criar tanta coisa em cima de um contexto que está fora do nosso. E a gente acaba não entendendo o que está acontecendo. Então, por isso que estudar a Bíblia ele é importantíssimo, porque, de fato, entender a Bíblia não é a coisa mais simples do mundo. A Bíblia tem como eu falei, tem povos específicos para quando foi falado, tem profecia que é para um povo, tem profecia que é para outro povo. Os profetas, principalmente. Os profetas, eles misturam presente, passado e futuro num texto só. Aí a gente lê lá, não entende o que está falando para cada coisa e sai reproduzindo coisas erradas. Mas o principal não é nem o reproduzir coisas erradas, é não gerar em nós uma construção, né, um construto da nossa identidade espiritual que seja efetivo. Sem mais perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? That's it for today? Já era? É isto? Então, beleza, amados. Nem oramos no começo, não. A gente costuma orar, que não sei no seu estudo, de manhã a gente costuma orar. Vamos orar para acabar. Alguém quer orar? Stephanie desligou o mute aí, quer orar, né? Eu ia falar que foi uma bênção, de verdade, essa aula para mim. Obrigada, Diego, por ter disponibilizado o seu tempo para vir compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem te ensinado, né, colocado no seu coração. É um tema muito importante e realmente eu tô aqui pensando em várias coisas. Talvez depois eu surja alguma dúvida ou alguma questão para desenvolver, mas nesse momento eu tô tentando pensar, porque a gente não é crente velho, mas né, a gente não vive muitas vezes essa posição de autoridade, né? Então a gente tem que realmente tomar posse dela, porque ela já é nossa, né? O Senhor já disponibilizou ela para nós. Então isso é maravilhoso. Muito, muito obrigada por ter vindo. Essa aula foi muito agregadora, muito edificante na minha vida. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de falar com pessoas sedentas, cara. Não existe nada que um professor mais goste do que alguém que queira aprender, não é, Juliana? Não existe nada melhor do que isso. Cara, isso daí é mais presente. Eu fui personal há muito tempo, né? E o pessoal fala assim, personal só fica em cima das menininhas. Cara, na verdade, o personal gosta de quem gosta de treinar. Se você chegar lá e demonstrar que gosta de treinar, ele vai ficar em cima de você. Seja você homem, mulher, vaca, esquilo, seja o que você for, entendeu? Se quiser treinar, o personal tá do seu lado. Então, é só isso daí. Então, é um presente mesmo para mim estar falando com pessoas que querem aprender e me ensinam tanto, né? Bora, vamos orar então, Estê, para nós. Eu oro. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado.